Vamos orar um pouquinho, amém? Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, Deus. Nós queremos colocar esse tempo aqui diante de ti. Pai, nós declaramos tantas coisas através do louvor, da adoração. Nós declaramos que amor é esse. Nós declaramos que diante de ti dá vontade de pular, dá vontade de dançar, mas não apenas como fardo, porque nós reconhecemos o preço da liberdade. O Senhor pagou um preço altíssimo para que tivéssemos liberdade para nos expressar, para falar, para cantar, para declarar tantas coisas. Pai, nós declaramos que o Senhor é o nosso amor maior. O Senhor é tudo de mais importante e precioso para nós. Por isso nós queremos declarar agora também que nesse momento nós queremos te dar total e devida atenção. Teu Espírito Santo continue dando liberdade para falar aos nossos corações, continuar a nos ensinar as tuas verdades e principalmente nos fazer pensar, refletir quais são os caminhos que temos seguido, quais são as decisões que temos tomado, que temos colhido, principalmente que temos plantado. Que teu Espírito Santo tenha essa plena e total liberdade. Em nome de Jesus, que nada e ninguém fique entre nós agora, que nada e ninguém possa nos impedir de ouvir a tua voz. Queremos declarar mais uma vez que nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo roubador da semente, todo roubador da palavra. Tudo aquilo que seja ministrado possa cair num solo fértil e realmente gerar frutos de mudança, frutos de arrependimento. É isso que queremos, é isso que pedimos. A tua direção para nós. E que o Senhor guarde nossas vidas, famílias, bens, tudo que diz respeito a nós enquanto estamos aqui. Que nada e ninguém possa atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer fazer. E que teu Espírito Santo seja o único a ter total legalidade e liberdade para agir, para se mover em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga assim mais uma vez: Pai, fale comigo. Diga assim: eu quero te ouvir. Amém. Essa semana a gente teve uma meditação muito interessante, né? É um tema que eu gosto muito, quem me conhece mais próximo sabe. Qual foi o tema da meditação dessa semana que passou? Só quem fez a meditação diga o tema. A voz demora, né? Sai mais baixo assim. Mas a meditação dessa semana foi sobre identidade. E eu achei muito interessante que logo no primeiro dia, na segunda-feira, ele fala sobre ser nova criação. Esse era o principal tema da segunda-feira. E existia um versículo que está lá em 2 Coríntios, se você quiser abrir junto comigo. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou tem uma versão que diz: eis que tudo se fez novo. Ou ainda uma versão que diz: eis que estão surgindo coisas novas. E é interessante quando a gente pensa sobre isso, porque nova criação é algo que é criado de novo. É algo que é criado totalmente novo. E justamente na meditação de segunda, ela fala a palavra-chave disso, que é transformação. Repita comigo: transformação. Rapaz, vocês estão cansados ainda, louvor? A voz está baixinha, né? Está assim, fraquinha. Então repita comigo, com autoridade aí: transformação. Amém. Vamos botar para fora, gente. O primeiro passo é esse. Vamos declarar isso aí com verdade e autoridade. Inclusive, a meditação ela diz sobre um personagem bíblico. Quem que fala na segunda-feira esse personagem? Paulo. Diz que iria para ele o Oscar da transformação. Por quê? Porque Paulo era alguém que perseguia os cristãos e passou a ser perseguido da mesma forma por esse evangelho. E aí quando a gente pensa sobre isso, eu estava pensando nisso, transformação.
Será que eu realmente fui transformado? O que mudou na minha vida para poder dizer que eu sou uma nova criação? Ou seja, que eu sou alguém novo, que eu sou alguém transformado, que eu sou alguém diferente. Eu acho que a maioria é daqui mesmo, se não é do estado, é da cidade, é do Paraná. Tem alguns aí que eu conheço que estão de fora junto comigo, né? Mas a maioria é daqui. Mas eu não sou daqui, né? Então, talvez você conviva com pessoas, se relacione com pessoas que possam atestar e dizer, não, essa pessoa realmente é uma pessoa diferente. E eu fico pensando sobre isso. Quando eu li essa meditação, tudo isso veio ao meu coração, tudo isso me trouxe uma memória de quem eu era e de quem eu sou hoje. Porque a transformação é um processo. Mas se não está acontecendo, eu não posso dizer que coisas novas estão surgindo. Eu não posso dizer que as coisas estão se tornando novas. E eu não posso dizer, principalmente, como diz esse texto, que as coisas antigas já passaram. É interessante a gente falar sobre isso porque algumas pessoas entendem isso errado, ensinam isso errado. A gente ouve mensagens e que a ênfase é o seguinte: venha para Jesus e todos os seus problemas estão resolvidos. Tenha Jesus como seu Senhor e Salvador e você não terá mais nenhum problema, nenhuma dificuldade. Isso é uma grande mentira. Mas o que esse texto quer dizer está no versículo anterior, se quiser acompanhar comigo, que diz o seguinte: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Esse versículo vai nos ensinar o seguinte: a forma que você agia, a forma que você era, a forma que você pensava, as suas atitudes anteriores, a pessoa que você era vista antes, não é para essa pessoa que deve ser vista dessa forma. As pessoas têm que enxergar em você, na sua vida hoje, algo diferente. Tem outros textos da Bíblia, inclusive, que diz: aquele que mentia, não minta mais. Ou seja, seja diferente, haja diferente. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: para você pensar, claro, para você refletir, você realmente mudou? Você tem mudado? A pessoa que você era antes é a mesma pessoa ainda hoje? Ou não apenas ouve, mas está havendo uma transformação na sua vida? Porque se isso não está acontecendo dessa forma, Cristo ainda não está entrando da forma que deveria ter entrado. Cristo ainda não está reinando da forma que deveria reinar. E se você quiser acompanhar junto comigo, tem um versículo, o profeta Ageu. Aí já fica mais difícil, né? Profetas menores. Fica mais fácil você ir lá em Mateus e voltar um pouquinho. O livro do profeta Ageu. Primeiro capítulo, versículo 5. Tudo que estamos falando aqui são reflexões para nós. Para nós olharmos para dentro de nós. Para nós olharmos como temos vivido, quem temos sido. E decidirmos quem queremos ser. O versículo, porque a meditação falava de identidade, então o melhor momento, não existe melhor momento para a gente fazer isso. Não existe melhor momento para a gente pensar sobre isso. Quem eu sou, quem eu tenho sido, e as minhas atitudes mostram quem eu sou. Ageu, primeiro capítulo, versículo 5, diz assim, a parte B: agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Aonde os seus caminhos têm levado vocês? Os passos que vocês têm dado. Estava conversando com o pessoal antes aqui. A gente está inserido aqui em GEAs, grupos de amigos, né? Na verdade são células. E toda célula
ela realmente precisa ter vida. Se não tiver vida, não é célula. Se não existir vida, não é célula. E aonde os teus caminhos têm te levado? Quando você vem para cá, quando você vem para o GA, quando você decide permanecer aqui, quando você vem para o culto no domingo, quando você vem em direção a esse lugar, o que tem na sua mente? Por que você vem para cá? A gente sempre vai perguntar isso. Será que você vem por uma convicção de quem Deus é para você e por causa disso quem você tem sido? Ou você já está no automático? Você chega aí sábado, mais ou menos o horário próximo de vir para cá, parece que tudo já te leva automaticamente para cá. Você já tem uma roupa separada, você já vai caminhando, entra no teu carro, quando você se deu conta, ou vem andando, ou vem de bicicleta, ou vem de carona, ou mora aqui do lado. Quando você vê, você já chegou aqui, já sentou aqui, já está aqui. Ou alguns porque os pais mandam, vai para lá. Ô, pai, eu queria sair de casa. Pode sair, vai para a igreja. Não, eu queria ir para outro lugar. Não, você vai para lá. Qual o motivo de você estar aqui? E Lamentações, aí você vai um pouquinho mais, volta mais um pouquinho. Lamentações de Jeremias, depois de Jeremias, capítulo 3. Versículo 3, versículo 40. Estou lá em Jeremias, ao invés de Lamentações. Lamentações 3, versículo 40. Diz assim: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Então, esse texto, ele fala novamente de caminhos. Aqui ele pergunta onde os nossos caminhos têm nos levado. E esse texto faz o seguinte: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Os caminhos que você tem seguido, esses caminhos que têm te levado, eles têm te afastado ou te aproximado de Deus? Você realmente chegou num ponto que você está tão distante. Quando eu digo distante, não é estar fora daqui, não é estar fora dessa célula, mas é estar aqui e os teus pensamentos estarem longe. Você pode correr o risco de estar sentado nesse momento diante de mim, mas teus pensamentos estão te levando para outro lugar. Teus desejos estão em outro lugar, tuas vontades estão em outro lugar. O que você realmente queria não tem nada a ver com isso aqui. E quando a gente chega nesse ponto, não fisicamente falando, mas aqui dentro, a gente precisa se voltar para Deus. A gente realmente precisa voltar para o Senhor. E isso é um indicativo, sabe por quê? Vamos mais uns textos aí. Como saber, por exemplo, se os meus caminhos, se os meus pensamentos, se as minhas atitudes têm refletido quem Deus tem sido para mim, e se eu realmente tenho sido quem eu deveria ser nele? Queria que você abrisse comigo no Evangelho de Mateus, você que está acompanhando aí, capítulo 7. Um texto que deixa claro algumas coisas. Deixa algo muito claro. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 17. 7:17. Diz assim: semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada aonde? Ao fogo. Mas não se preocupa com o fogo, se preocupa com a água. Diga assim para a pessoa do seu lado: não se preocupe com o fogo, se preocupe com a água. Porque a Bíblia nos ensina que Jesus, ele é a fonte de águas vivas.
E ela diz que Ele pode purificar e limpar a nossa alma e os nossos caminhos. Ele pode nos purificar de todo pecado. É isso que a palavra de Deus diz. E aí no versículo 20 diz assim: assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Versículo 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade que eu tenho feito? A minha ou a do meu Pai que está nos céus? Não é uma questão de discutirmos teologicamente coisas aqui. É uma questão de entender que se eu reconheço quem eu sou em Deus, se eu reconheço quem Ele é, as minhas atitudes, o que Jesus está falando aqui? Alguns falam da boca para fora: Senhor, Senhor. Mas realmente aquele que me pertence, aquele que, por me pertencer, por ser filho de Deus, tem o reino dos céus garantido, reservado, é aquele que faz a vontade do seu Pai. Quantas vezes a gente fala coisas da boca para fora? Talvez quantas coisas Jesus já gerou no seu coração para você fazer, quantos votos, quantas provas você já fez, quantas coisas você já se comprometeu. Mas Jesus, Ele é Senhor da nossa vida quando a gente faz aquilo que Ele manda. Jesus é Senhor da nossa vida quando a gente realmente está disposto a ouvir o que Ele fala e aplicar na nossa vida. Eu queria te convidar a abrir no livro de João, capítulo 3, porque há um diálogo, uma história muito interessante, conhecida de muitos de nós aqui, e a gente quer refletir novamente sobre essa passagem, em que há um encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Está aí no capítulo de João 3, a partir do primeiro versículo. Se quiser acompanhar, senão apenas ouça. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Diz assim ainda Jesus, perguntou Nicodemos a Jesus: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Jesus chega para esse homem e fala: olha, é necessário nascer de novo, porque para ser nova criação é preciso nascer de novo. Quem que fala de nascer de novo? Ter novos pensamentos, novos sentimentos que vão gerar novas atitudes e consequentemente vão gerar um novo destino para nós. Só que Jesus fala: olha, vocês ensinam tantas coisas. Resumindo o que Jesus está falando para Nicodemos, vocês falam tanto de religião, mas não entendem nada acerca da vontade real do meu Pai. A vontade do meu Pai é que vocês decidam nascer de novo, é que vocês decidam ser pessoas novas. E ele diz aqui em determinado momento: se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Sabe o que significa? Não está falando do batismo, porque o batismo não é uma condição para a gente
é entrar no reino dos céus. O que ele está deixando claro, que o batismo representa isso, é uma palavrinha chamada arrependimento. Repita comigo: arrependimento. Se não há arrependimento, não há novo nascimento. Se não há novo nascimento, não há nova criação. Quem você tem sido? Quem é você? Você realmente tem se tornado uma nova pessoa, uma nova criação? Ou você ainda está preso no passado? Quando eu digo preso no passado, não é preso em sentimentos do que aconteceu lá atrás, mas ainda agindo como você agia antes. Eu quero finalizar, como eu disse, é uma breve meditação. Quem quiser, vai comigo aí no livro de Salmos. Abre no meio da Bíblia aí, Salmos 139. Salmos 139, primeiro versículo. Ele fala uma verdade tremenda. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Versículo 2 diz: sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe qual é a grande verdade e a coisa mais poderosa, o princípio mais poderoso contido nesse versículo? É que você nunca está sozinho. Vira para alguém do seu lado e diga assim: você nunca está sozinho. Deus está todo o tempo conosco, Ele está ao nosso redor, Ele sabe onde nós estamos, Ele sabe quando nós nos levantamos, Ele sabe quando nos deitamos, Ele conhece os nossos pensamentos. Esse texto diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. E aí uma pergunta para você. Esse texto deixa claro que o Senhor, Ele nos conhece. E aí uma pergunta para você: mas você conhece o Senhor? Você realmente sabe o que Ele pensa ao seu respeito? Você realmente sabe quem Ele é na totalidade, a ponto de você estar disposto a mudar totalmente a sua vida por causa do sacrifício dele? Porque Ele mudou totalmente a vida dele por sua causa. Continuando ainda nesse livro de Salmos 139, vamos pular alguns versículos. No 14 em diante diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Vira para alguém do seu lado com muita alegria e diga assim: você é especial, você é admirável. Essa parte vocês gostam, né? Quando o clima está meio pesado, aí vocês vão aí, quando chega essa parte, aí vocês se animam, né? Mas é verdade, você é especial, você é admirável. Só que 14 diz que eu te louvo, porque você me fizeste dessa forma. Por isso que nós podemos louvar, por isso que nós podemos adorar, por isso que nós podemos declarar, cantar, porque Ele nos fez dessa forma. O versículo, ainda nesse versículo, o final dele diz: tuas obras são maravilhosas. E olha só que maravilhoso esse final do versículo 14. Digo isso com convicção. Você tem convicção de quem Deus é para você? Você tem convicção de quem você é em Deus? Porque isso é identidade. Você nada mais é do que o Filho amado de Deus. Alguém que Deus ama de tal maneira. Alguém que demonstrou por você um amor tão imenso, tão infinito, que nos presenteou com a eternidade. Essa é a prova da imensidão de Deus, da imensidão do amor de Cristo por nós. E o versículo, pulando mais um pouquinho, queria que você ficasse de pé aí, por favor. Queria que você ouvisse isso de pé, até porque a gente declara isso em canções, em uma canção. Versículos 23 e 24 desse salmo diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração.
Pode ficar tranquilo que meu olhar é de gato aqui. Tem iluminação própria aqui. Pode deixar assim mesmo. Nem gato acende no escuro, né? Então, acendeu aqui. Obrigado, Senhor. Tu sempre nos dá os recursos necessários. 23 diz: sonda-me, ó Deus, podia deixar, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. E ele termina, o salmista Davi, esse salmo de Davi dizendo: vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algo que te ofende. Mas ele termina dizendo: dirige-me pelo caminho eterno. A primeira pergunta foi: aonde os seus caminhos têm te levado? Mas o salmista tem dito: dirige-me. Independente de aonde meus caminhos me levaram, eu posso decidir assumir essa identidade, decidir descobrir mais quem Ele é, descobrir mais quem eu sou, e me permitir ser dirigido pelo caminho eterno. Feche teus olhos aí no seu lugar. Pense sobre tudo isso que foi dito. E se você precisa conhecer mais de Deus, só tem uma forma de conhecer mais de Deus: é conhecendo mais de Jesus. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Então eu queria te convidar a declarar: se você realmente deseja conhecer mais sobre Jesus, porque Ele é o caminho eterno, Jesus é o caminho eterno, queria te convidar a declarar isso através de uma canção. Diga isso para Ele. Diga que você deseja conhecer. Continue assim, continue com seus olhos fechados. Nós ainda não acabamos, estamos quase. O que você tem construído na sua vida? Os caminhos que você tem trilhado, as direções que você tem ido, os passos que você tem dado por conhecer ou não Jesus. Pense, você tem construído ou destruído relacionamentos? Seu relacionamento com Deus em primeiro lugar, com pessoas. Por isso, ainda dessa forma, você cante mais uma canção, e através dessa canção você examine essa parte da sua vida e veja em que ponto isso se encontra. As suas edificações, quais têm sido as bases. Queria fazer um convite para você que crê nisso, para você que cantou isso crendo. Você decide construir a sua vida no único e verdadeiro fundamento, que é Cristo. Queria te convidar a vir aqui à frente. Todos vocês que decidem isso, que creem nisso, que creem que as suas vidas estão depositadas sobre esse fundamento. A Bíblia diz que Ele é a pedra angular. Se você crê nisso, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Hoje o convite é para os filhos. Hoje o convite é para aqueles que conhecem a sua identidade. Hoje o convite é para aqueles que sabem quem é Jesus. Eu queria te convidar aqui, como filhos, a declarar isso para Ele. Diga para Ele: eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu verdadeiro, e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Aqueles que confiam nele não são abalados, mas vocês precisam confiar somente nele. Eu queria que você saia daqui hoje, depois de tudo que ainda vai acontecer, da janta, da comunhão, decidindo isso, crer e confiar somente nele, para que você não seja abalado e para que você continue tendo a sua identidade firmada e afirmada totalmente nele. Decida a cada dia construir mais do seu relacionamento com Ele.
decida a cada dia permitir que Ele seja mais dele em você. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso fundamento. Muito obrigado porque em Ti nós vamos construir grandes coisas. Contigo nós faremos proezas, porque o Senhor é o nosso fundamento. Porque o Senhor nunca nos deixa só. Porque o Senhor sempre está conosco. E por isso nós podemos continuar a construir o nosso relacionamento contigo. Quem deseja mudar o mundo através do amor de Jesus, somente quem deseja, grite bem alto e diga: eu! Vamos mudar esse mundo através do amor de Cristo, amém? Queria chamar o pessoal da cantina ali, pessoal do lanche aí, essa equipe que está responsável pelo lanche, pode acender aí. Chama o pessoal aí para a gente conhecer quem está nos abençoando hoje. Olha aí essa equipe, ó. Eita. Ó, uhul. Pode aplaudir, ó. Só temos uma coisa a dizer. Todos juntos digam assim para eles: muito obrigado. Que Deus os abençoe, os recompense, tá? E que seja a recompensa dele na vida de vocês. Vocês que dedicam esse tempo para nós. Muito obrigado, em nome de Jesus.